Fala galera, tudo bem com vocês? O Flamengo foi a Minas jogar contra o Cruzeiro com metade do time reserva e mesmo assim ganhou a sua partida e não foi uma vitória qualquer. O gol marcado pelo Flamengo foi um gol de falta do Davi Luiz, é isso mesmo. O Flamengo que ainda foi bem prejudicado pela arbitragem, um gol muito mal anulado pelo Alcaraz e tem também a expulsão do Alan, que poderia ser evitado, tá? A gente vai falar um pouquinho disso, mas antes eu quero pedir para você, mais uma vez, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o link desse vídeo com seus amigos e você vai estar me ajudando a divulgar esse trabalho para mais pessoas, beleza? Não esquece aí, deixe o seu like, não custa nada, é de graça. Se inscreva também, não paga nada, é 0800, beleza? Bem, o Flamengo foi para Minas com o time reserva, já que vai ter a final da Copa do Brasil, o segundo jogo, no domingo, na Arena MRV contra o Atlético Mineiro, que inclusive perdeu para o último colocado do Campeonato Brasileiro. Então a gente já chega ali o Flamengo com a vitória no primeiro jogo por 3-1 e ganhando o jogo com metade do time reserva do maior rival. E o Galo perdendo para o lanterninha do Campeonato Brasileiro. Então já chega aí com 2 motivos a mais o Flamengo para essa disputa final. Já tem a vantagem de 2-0 e vai chegar com uma moral alta com a vitória de hoje. O Cruzeiro começou o jogo tentando ir para cima do Flamengo, tentou pressionar, estava jogando em casa, precisa da vitória. O Fernando Diniz, que não consegue ganhar com o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, ganhou. O único jogo que o Fernando Diniz ganhou até o momento foi o da Sul-Americana, que o classificou para a final por 1-0. Fora isso, é só derrota e empate, não ganha no Campeonato Brasileiro, estacionou nos 44 pontos, está metade da tabela e começou correndo atrás desse prejuízo, partindo para cima do Flamengo, mas é verdade que sem muita criatividade, o Matheus Pereira bem abaixo, jogando muito mal, sem criatividade, não conseguiu dar chances ali claras de gol para o Caio Jorge, enfim, para o ataque do time do Cruzeiro. Mesmo com o Flamengo jogando ali com a sua zaga reserva, a linha de zaga do Flamengo totalmente reserva, com Ayrton Lucas, que hoje é o reserva do Alexandre, Davi Luiz e Fabrício Bruno, que é uma dupla de zaga hoje reserva, e na lateral direita o Varela, que hoje é reserva do Wesley. E ainda tinha um bônus do Flamengo, que foi o Alan, que mais uma vez o Alan jogou muito mal e conseguiu ainda ser expulso, com ressalvas. Depois eu falo dessa questão, por que eu acho que o árbitro tem um pouco de culpa na expulsão do Alan. Mas ele jogou muito mal mais uma vez. Pelo que eu me lembro, ele só fez um passe significante na partida e mais nada. Erra muito, os passes que ele acerta é tudo passe de meio metro para o lado ou para trás, sem produtividade nenhuma. O tempo todo a gente vê ele olhando para um lado e para o outro, caçando bola, perdido em campo, sem se achar, sem tempo de bola, não consegue ganhar uma dividida, não toma bola de ninguém, ele fica ali improdutivo no meio campo do Flamengo. Enfim, o Cruzeiro não conseguiu se valer dessa fragilidade do Flamengo por estar com um time que não joga junto, apesar de ser um time reserva, é um bom time, mas não tem o entrosamento de jogar sempre junto. Então isso dificultou o início de jogo do Flamengo, mas aos poucos o Felipe Luiz foi orientando o time e o time foi se achando em campo. Depois dos entre 15 e 20 minutos, o Flamengo começou a equilibrar as ações do jogo e passou a tomar conta do jogo. É verdade que bem sem criatividade, foi um primeiro tempo muito morno, sem grandes chances. A maior chance de perigo que teve foi o Flamengo com o Bruno Henrique, uma bola que ele chutou na trave. Se o Cássio toma aquele gol, ele ia ser muito criticado pela torcida, porque por onde a bola passou nele ali, não deveria passar. Ele achou que de repente a bola ia para fora, porque foi muito rente à linha de fundo, mas a bola bateu na trave, foi quase o gol do Bruno Henrique. E se o Bruno Henrique faz esse gol, ia ser algo assim para a gente ficar lembrando durante um bom tempo, e a torcida do Cruzeiro ia pegar no pé do Cássio, tanto a torcida do Cruzeiro quanto a do Corinthians, né? Porque a torcida do Corinthians ainda está com bastante dor de cotovelo com a saída do Cássio. Mas é verdade que o primeiro tempo foi isso, sem muita criatividade, já que Matheus Pereira não vem rendendo o que já rendeu nessa temporada, o que o fez chegar à seleção brasileira. É verdade que quando ele chegou na seleção brasileira já estava
rendendo menos do que ele já rendeu no Cruzeiro e tem cada vez rendido menos, muito bem depois também, né? Muito menos, começou a render muito menos após a chegada do Fernando Diniz. O Fernando Diniz que não consegue fazer esse time do Cruzeiro jogar. É incrível a queda de rendimento do Cruzeiro desde a saída do Seabra. Fica bem claro que o Seabra tirava ali leite de pedra desse time, porque é um elenco bem limitado, o elenco do Cruzeiro, que chegou no momento do campeonato espetacular e agora já vive uma queda já há um tempinho. Segundo tempo começa com o Cruzeiro tentando mais uma vez ir para cima do Flamengo, mas aos 7 minutos, falta na entrada da área e o Davi Luiz, quem diria, até que enfim o Davi Luiz fez o gol de falta. Usou ali da malandragem, ficou questionando o juiz, ficou fazendo ponderações em relação à distância da barreira, dizendo que eles estavam andando, dizendo que eles estavam caminhando para frente. E quando menos esperava, ele mesmo falou que em algum momento ele falou que ia bater por fora da barreira. Quando ele fala isso, o jogador do Cruzeiro que estava na barreira dá um passo para fora, abre uma brecha no meio da barreira. Na verdade, ele não abre uma brecha, né? Ele abre um túnel, ele abre um abismo ali no meio da barreira. O Davi Luiz bate ali nesse buraco que ele deixou, sem chances para o Cássio. Quando o Cássio chega na bola, já chega dentro do gol, com bola e tudo. 1-0 Flamengo, e esse foi o resultado final da partida. O Cruzeiro, que depois de tomar um gol, começou a ir mais para cima do Flamengo. Nessa altura, o Matheus Pereira já não estava mais em campo. O Felipe Luiz também já tinha colocado o Everton Araújo, que elevou ali o nível de marcação na entrada da área do Flamengo, porque no primeiro tempo a zaga ficou muito exposta. E o Caio Jorge hoje não estava numa noite feliz, o atacante do Cruzeiro, errando muito. Teve um lance que o Rossi fez uma defesa, a bola sobrou para ele, o Rossi estava no chão, era a chance de empatar, mas ele deu uma furada, errou, chutou mal, a bola foi para fora, não estava numa noite feliz. E o Cruzeiro, na verdade, não levou muitos sustos ao gol do Rossi. E aí vem os lances polêmicos. Primeiro, o Michael cai, sentindo dores, sentindo alguma contusão, e o árbitro não para o jogo. Quase 1 minuto com o Michael no chão, o Fabrício Bruno levanta o braço, se não me engano foi o Fabrício Bruno, levantou o braço, apontou que tinha um jogador do Flamengo caído no chão já há um tempo. O juiz, mesmo assim, não para a partida e o Fabrício Bruno coloca a bola em lateral. Quando o Fabrício Bruno coloca a bola para a lateral, o Michael é atendido, o juiz vai lá, vê o que está acontecendo com ele, tem uma substituição, e aí o comum, o normal, seria o Cruzeiro praticar o fair play. E o Cruzeiro não praticou o fair play. O Cruzeiro saiu jogando. E porque o Cruzeiro saiu jogando, o Alan, que já não vinha jogando nada, perdeu a cabeça e fez uma falta para amarelo. Aí toma o primeiro amarelo, que deveria ser evitado se o árbitro tivesse visto que o Michael estava caído, tivesse atendido o pedido dos jogadores do Flamengo, sinalizando que tinha um jogador caído e não teria esse problema da falta do fair play do Cruzeiro. A bola seria bola ao chão para o Flamengo, vida que segue, não teria esse amarelo. Beleza. Um tempinho depois, aos 37 minutos do segundo tempo, escanteio para o Flamengo, Alcaraz bate o escanteio, a bola resvala no Alexandre, bate na zaga do Cruzeiro e volta no Alcaraz. O Alcaraz chuta de primeira e faz o gol. O juiz dá o gol em campo, o bandeirinha corre para o meio de campo, não dá impedimento. E aí o VAR chama. Aí o VAR chama o juiz para poder rever o lance. Na verdade, o VAR analisa o lance, como todo lance de gol é analisado, e aí o VAR intervém naquilo que o árbitro interpretou dentro de campo, dizendo que o Alcaraz estava impedido. E pelo que os comentaristas da transmissão tentaram interpretar aquilo que o árbitro achou que tinha acontecido no lance, na visão deles, o árbitro não interpretou como um novo lance após a bola bater no zagueiro do Cruzeiro.
Como não foi um novo lance? Como se anula um gol tão legal quanto esse do Flamengo? Quando o Alcaraz bate o escanteio, a bola resvala no Alexandre e ia em direção ao gol. Ia em direção ao gol com perigo de gol. Aquela bola que dá uma raspadinha, dá a casquinha ali no primeiro homem, ali no primeiro pau, sempre leva perigo de gol. Logo atrás do Alexandre tinha o zagueiro do Cruzeiro e ele intercepta a bola. Se ele estava com domínio da bola ou não, problema, mas ali nasce um novo lance. A bola que vai para o Alcaraz não foi um toque do Alexandre. Foi uma bola dada pelo zagueiro do Cruzeiro. Isso não é impedimento em lugar nenhum do mundo. O VAR, a arbitragem no Brasil, é horrível. É de um baixo nível assustador. Está assustando assistir a arbitragem brasileira em 2024. Em 2023 foi horrenda, foi horrível, mas em 2024 consegue ser pior do que o ano passado. Esse gol que foi anulado foi um absurdo. E eu não estou falando isso porque eu sou flamenguista. Eu não sou clubista a esse nível de falar um monte de besteira, não. Como eu vejo alguns torcedores clubistas aí defendendo o indefensável. Como ontem, quando eu falei do jogo do Botafogo contra o Vasco, eu não entendi por que o árbitro não expulsou o João Vitor do Vasco quando ele cometeu o pênalti no Igor Jesus. Ele só foi expulso depois que o VAR chamou e anulou o pênalti e viu que a falta foi fora da área. Porque senão o juiz não ia expulsar o zagueiro do Vasco. Por que não, se foi um lance para amarelo? Foi pênalti, foi lance para amarelo. Dá o amarelo. Nem todo pênalti é para amarelo, mas o lance de ontem era para amarelo. Era pênalti e amarelo. E o jogador do Vasco ia tomar o segundo amarelo e ia ser expulso. Se o Botafogo depende desse lance para virar o jogo, para mudar o cenário do jogo, o Botafogo não ia conseguir. Então, assim, o árbitro compromete muito o jogo. E aí, por causa desse gol anulado, em um determinado outro momento, o Alan toma o segundo amarelo, que talvez não seria necessário também o segundo amarelo se o Flamengo tivesse com 2-0 no placar. Porque aos 37 minutos do segundo tempo, se o Cruzeiro toma o segundo gol, se o árbitro confirma esse gol do Flamengo, o Cruzeiro ia perder totalmente o ímpeto, não ia para cima do Flamengo da forma que foi, porque ele ia saber que não tinha mais chance sequer de empatar o jogo. Porque eles já estavam bem desanimados e foram ganhando força a partir ali mais dos 25, 30 minutos do segundo tempo, indo muito mais no abafa do que em construção de jogada. E o árbitro, mais uma vez, comprometeu o jogo. E depois, com a expulsão do Alan, o time ficou mais exposto, porque não tinha mais substituição para fazer, teve que recuar o Alcaraz para a posição do Alan para tentar fechar a frente da área, e toda hora chuveirinho na área. E o Flamengo hoje, ao invés de sair com a vitória, poderia ter saído com um empate. E aí, qual é o impacto disso? O Flamengo ganhou, voltou para a 4ª colocação no Campeonato Carioca, só que existem metas que o clube precisa cumprir. E não são só metas esportivas. A gente sabe que o campeonato do Flamengo não é mais o brasileiro. O Flamengo não tem mais chance de ser campeão brasileiro. O campeonato do Flamengo é a Copa do Brasil no próximo domingo. Só que o Flamengo tem buscado uma melhor colocação no Campeonato Brasileiro. Porque aí, agora o Flamengo está a 2 pontos do Fortaleza e 3 pontos do Palmeiras. E cada colocação é uma premiação diferente. E além do resultado esportivo que um clube busca, ele também tem metas financeiras. E cada posição abaixo que um time fica, menos dinheiro ele recebe. Deixa de receber bônus de um patrocinador, da marca esportiva. O Flamengo ele recebe bônus da Adidas dependendo da sua colocação no campeonato. E isso tudo impacta no final do ano no balanço financeiro do clube. Seja o Flamengo, seja o Vasco, o Inter, o São Paulo, o time que for.
E essa arbitragem está comprometendo os clubes brasileiros, sim. E seria um absurdo se o Cruzeiro conseguisse empatar hoje com essa pataquada toda que esse árbitro fez no dia de hoje. Esse gol que ele anulou não existe. Não existe. É arriscado, mais uma vez, um árbitro e um árbitro de vídeo serem afastados por um erro tão grotesco no jogo. Então, não quero mais falar de arbitragem por hoje, porque isso me tira do sério, me irrita, porque compromete o campeonato, compromete um esporte tão bonito que é o futebol. Eles que querem, às vezes, aparecer mais do que o jogo, e hoje, no segundo tempo, uma atuação desastrosa do árbitro. Beleza? Influenciou na expulsão do Alan e também prejudicou muito o Flamengo, anulando o gol legítimo do Alcaraz. Eu até perdoo um pouco ele em relação a ele ter expulsado o Alan, porque o Alan não dá mais para jogar no Flamengo. Ele é assustador o baixo nível que o Alan joga no Flamengo. Vaza, filhão. O Flamengo precisa emprestar, dar, doar, faz qualquer coisa. Há boatos que o Corinthians quer, dá de graça. Leva, não precisa pagar nada, paga só o salário dele aí. Combina o salário e vai. Porque não dá. O segundo ano dele no Flamengo é o segundo ano que ele não produz nada. Tá? Então, com essa vitória, o Flamengo volta ao quarto lugar com 58 pontos, fica a 2 pontos do Fortaleza, que é o terceiro colocado, que tem 60 pontos, e fica a 3 pontos do Palmeiras, que tem 61 pontos. E já do Botafogo aí já fica bem longe, já são 9 pontos de distância. Não tem chances de Campeonato Brasileiro, mas tem chance sim de melhorar e melhorar bem a sua colocação no Campeonato Brasileiro. Quem sabe aí consegue até, de repente, chegar a um segundo lugar e pegar uma premiação maior, que isso influencia muito no balanço financeiro, no investimento futuro do clube. Beleza, galera, então eu vou ficando por aqui, mas antes de eu ir embora, eu quero te pedir mais uma vez para você se inscrever no canal. Deixa o seu like, é de graça, não custa nada. Confirma aí se você realmente é inscrito no canal, que também não custa nada. Deixa o seu like e compartilha esse link com os amigos. E não esquece também de ativar o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. E comenta aí também o que você achou do jogo, se o Flamengo mereceu realmente a vitória, se o árbitro realmente errou em anular o pênalti, o pênalti não, o gol do Alcaraz. Diga aí a sua opinião. É muito importante para mim também, é importante porque aí faz com que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas, beleza? Eu vou ficando por aqui, até a próxima, fui!